galera, uma boa tarde para você. Está começando ao vivaço o programa Hora do Esporte aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos. Estamos chegando nesta quarta-feira até às 3 da tarde, trazendo as principais informações do esporte aqui da nossa cidade. Aqui comigo ele, jornalista, repórter esportivo, o gente boa da TV Câmara, o nosso querido Bruno Castilho. Tudo bem, Brunão? Boa tarde. Boa tarde, Vieira. Boa tarde a você aí de casa. Como sempre, é um prazer inenarrável estar em mais um Hora do Esporte neste meio de semana. Maravilha! E aqui com a gente também o nosso intérprete de Libras, o nosso querido Luiz Fernando, o papai do Lorenzo. O Lorenzo, que é o mascotinho do Hora do Esporte. Hoje tem que ser meio diferente aqui, ó. Ó o soquinho maroto. Ai, nossa, eu tô um gigante aqui perto dele. Que beleza! Luizão, gente da melhor qualidade. O Luizão que sempre leva a informação para a comunidade surda que acompanha o nosso Hora, tá certo? E o Hora de hoje começa falando sobre o São José Esporte Clube. Sem competição nessa reta final do ano, o time está parado, mas isso não significa que não tenham profissionais do clube trabalhando. E um desses profissionais é o novo executivo de futebol da Águia do Vale, o Sid Clay Menezes, que está de olho no mercado, na estrutura do clube, já pensando na Série A2 de 2025. E o Sid Clay Menezes é o nosso convidado de hoje aqui no Hora do Esporte. Sidney, boa tarde. Prazer te receber aqui no Hora do Esporte pela primeira vez. Seja bem-vindo ao nosso programa, seja bem-vindo a São José, a nossa Águia do Vale. Eu que agradeço, boa tarde a todos. Primeiro programa que eu estou participando, né? Que honra, hein? Exatamente. Trago aqui também uma expectativa muito grande aí, feliz pelo convite que eu recebi para trabalhar no São José. E espero corresponder à expectativa de todos. Sem dúvida alguma. Sid Clay, para a gente começar esse bate-papo, queria conversar contigo o seguinte. Você foi o volante quando você estava dentro de campo. Como é que foi essa transição de dentro de campo para fora de campo, trabalhando agora nos bastidores, contratação de jogadores, correndo atrás de estrutura, tudo que faz parte do futebol? Tem muita gente que acha que o futebol é só resolvido dentro de campo, né? Não. Fora de campo o trabalho é tão ou até pior do que dentro de campo. Como é que foi essa transição para você? Bom, para mim foi até tranquila, né? Eu tive uma lesão muito grave no joelho com 30 anos, eu jogava a Série B do Brasileiro e no final de 2003 para 2004 eu terminava o meu contrato no Paulista Jundiaí naquela oportunidade, era a Série B do Brasileiro. Jogou muito lá no Jaime Sintra, então? Isso, e aí resolvi encerrar a carreira e já voltar aos estudos e iniciar uma nova atividade dentro do futebol, que era uma ideia que eu tinha já depois dos 27, 28 anos, eu comecei a pensar nisso também, né? E, a princípio eu pensava em ser treinador, na época todo mundo pensa, né, em estar dentro do campo, mas depois eu tive uma oportunidade de ser supervisor, gerente de futebol no Londrina, que foi meu primeiro trabalho, eu tinha jogado lá também 2 vezes, e foi o início da minha carreira aí como executivo de futebol. Você como volante era um Casemiro ou você era um Ezequiel, aquele do Corinthians? Eu acho que nenhum nem outro. Fico no meio termo. Eu era um volante que gostava muito de sair jogando, tinha capacidade de construção. Era igual o Hollywood da portuguesa, o capitão. Esse chegava mais até. Eu aproveitava um pouco da minha estatura também. E no final da carreira eu joguei bastante de zagueiro. Maravilha. Brunão, Sid Clay está com a gente. Legal você falou do Paulista de Jundiaí 2003, 2004, você quase pegou esse time campeão da Copa do Brasil e depois que jogou a Libertadores, ganhou do River, né? E você pensou em ser técnico, primeiramente. O que é pior para você? Ou você imagina, né? Ser técnico ou ser esse gerente de futebol? Qual que é o pior ditado lá de fora? O cenário hoje ele é bem distinto, né? O executivo de futebol, para quem talvez não tenha tanto conhecimento, não é uma atividade só de contratar jogadores. Eu acho que o que a gente menos faz no dia a dia é contratar jogadores ou contratar profissionais do futebol. O futebol hoje ele profissionalizou muito, ele cresceu muito. São muitos profissionais que são integrados ao departamento de futebol. Vou citar aqui alguns: planejamento financeiro, marketing, comunicação, departamento médico, estratégico, supervisão, logística, documentação, jurídico. Então, ou seja, o executivo hoje ele tem que entender, se não o todo dessas áreas, mas ele tem que ter conhecimento profundo para que ele possa desempenhar o seu papel de forma efetiva, né? E apagar o incêndio, às vezes, quando acontece de algum ruído entre jogador e técnico. É o que eu ia complementar. Eu acho que a parte da gestão, para mim, eu acho o maior desafio. Você gerir pessoas hoje, seja em qualquer cenário, e o futebol
por si só, é um ambiente extremamente sensível, né? Com muita emoção. Aí tem um lado do torcedor também que, muitas vezes, ele vê as coisas de forma muito superficial e a gente vive muito em função do resultado dos 90 minutos do jogo. Mas eu sempre tenho dito aí, para onde eu passei, né? Que os clubes de futebol que vêm se profissionalizando, ele precisa criar uma expectativa de planejamento de curto, médio prazo. O longo prazo é um pouco mais difícil, porque quase ninguém consegue planejar, quem está dentro do futebol no dia a dia, planejar a longo prazo. Você planeja muito mais curto e médio prazo, que é o caso hoje aqui do nosso clube, que a gente vai falar um pouco sobre isso. Sid Clay, como é que foi o contato do Grupo Oscar? Eu não sei quem fez o primeiro contato, se foi o Bruno, se foi o Oscar, se foi outro alguém que fez em nome do São José. Como é que foi esse primeiro contato aqui de São José contigo? Como é que foi essa negociação? Demorou muito para chegar a um acordo? A gente sabe, tem as negociações financeiras, estrutura, aquilo que ele vai te proporcionar como um executivo de futebol. Claro que você já conhece o mercado, conhece o São José, talvez não a fundo como você está conhecendo agora, mas você tem uma noção de como é a cidade, como é que é o clube, como é que é estádio e tudo mais. Como é que foi essa negociação? Bom, eu recebi um convite, né, através da direção. Meu nome chegou aqui através de um amigo, de um colega do futebol também. Eles também buscaram alguns nomes para que pudessem ser entrevistados. Eu preferi fazer essa entrevista pessoalmente, vim de Araraquara para cá, que é a cidade hoje onde eu fixei residência. Eu vim para cá numa reunião, passei o dia conhecendo não só as estruturas físicas, mas também as ideias, né, da SAF, do Grupo Oscar. Isso me deixou bastante sensibilizado e motivado a poder ingressar num projeto, na minha opinião, jovem, novo, muito recente, mas com uma ambição muito grande. Representar uma cidade de mais de 700 mil habitantes, se não me engano, tem quase isso, né? Tem mais de 700 mil habitantes, uma cidade de uma pujança muito grande, uma história no futebol também. Eu até comentei com a diretoria que eu estava no Morumbi, no jogo de 89, assistindo, eu era garoto. Coincidentemente, eu fui ver esse jogo. São Paulino, hein? Não sou São Paulino. São Paulino. Não sou. Secando a águia. Descobrimos, hein? Descobrimos. E esse ano eu estive aqui com a Ferroviária, né? Foi quando eu conheci um pouco mais também a nova realidade, a torcida que comparece em grande número também para apoiar o clube, o time. E depois dessa reunião, nós tivemos mais 2 outras conversas e chegamos aí num acordo para que eu pudesse trabalhar com o São José. Maravilha. Brunão? Você falou que acompanhou, né, até pela divisão que vocês estavam, né, e também, enfim, acompanhou um pouco a Águia na Série A2 e também na Série D. Como é que o que você viu, né, o que dá para tirar, que a gente sempre fala, né, dos erros a gente sempre tira o caminho certo, né, o que dá para tirar do que você analisou, de bom e de ruim, para planejar, para seguir para o ano que vem? Bom, assim, é difícil você falar, né, de quem está fora, não dá para cravar. É claro que na minha chegada eu procurei obter várias informações dos atletas que aqui estavam, da comissão técnica que permaneceu e também da diretoria. Eu acho que esse apanhado de informações, logicamente que vai me dar condições para que eu pudesse iniciar o trabalho e dar um segmento, né, para a gestão aí do dia a dia. Assim, a grosso modo, o São José fez um belíssimo campeonato, classificou em 2º lugar, né, e foi para a fase de mata-mata também, com grande chance de conquistar o acesso. Mas o futebol é o detalhe, né? Os quatro clubes que ficaram em primeiro, nenhum deles subiram, né? Então, isso já mostra que o futebol não tem não é uma matemática, não é só quem tem estrutura ou não, quem tem dinheiro ou não, quem tem os melhores jogadores. Claro que o melhor elenco te proporciona mais condições de você conquistar os resultados, né? Mas não consigo te dizer de fato o que era, porque eu não estava aqui presente e é até leviano da minha parte poder trazer qualquer tipo de opinião sobre isso. Maravilha. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo aqui no nosso Hora do Esporte. O Sid Clay vai continuar com a gente todo o segundo bloco. Vou apertar ele. Será que tem contratação já chegando para o São José? Chegando já, quem sabe, né? Já começa os treinamentos. Moacir Júnior tá louco para botar o time em campo. Já já a gente volta, não sai daí.
Muito bem, estamos de volta com a Hora do Esporte, recebendo aqui o executivo de futebol do São José Esporte Clube, o Sid Clay Menezes. Sid Clay, a pergunta que o povo quer saber, como é que está o mercado da bola? O mercado, a gente sabe, está inflacionado, contratar atacante é uma desgraça, os homens pedem caro, aquela coisa toda. Como é que está esse mercado da bola? Que assim, você já explicou, você explanou muito bem, a função de um executivo é muita coisa envolvida, mas para a grande maioria do torcedor, ele acha que o executivo de futebol ele vem aqui para contratar jogador. E é isso que interessa para nós também. Contratação de jogador. Como é que está essa situação? Eu sei que a maioria dos jogadores que vão vestir a camisa do São José em 2025 ainda estão em atividade. Como é que é essa relação, essa conversa com os atletas para poder, aquele processo de convencimento para que o cara venha jogar no São José em 2025? Bom, você já frisou muito bem, né? É um período difícil para contratar, porque o mercado que a gente está buscando são jogadores que ainda estão em atividade, Série C e Série B, a Série B mais difícil ainda, até pela questão econômica. O mercado realmente paulista, ele tem uma valorização muito maior, então é mais difícil você concorrer com clubes da Série A1 e principalmente com alguns clubes da Série A2 que também vão investir e vão brigar. Nós poderemos enfrentar dois clubes que estarão dentro de um cenário de Série B de brasileiro. Só para você ter uma ideia, quem está hoje na Série B de brasileiro tem aproximadamente em torno de 40 milhões aí de receita anual. Dinheiro de pinga pro Oscar, hein? É muito diferente da nossa realidade, mas o nosso papel aqui é, logicamente, driblar tudo isso, aproveitar o conhecimento que a gente tem de mercado, trazer o projeto também do clube, que não adianta só falar claro que o jogador quer saber das condições de salário, das condições do dia a dia do trabalho, e eu acho que o projeto todo São José Esporte Clube, eu acho que está nos ajudando a gente fazer essas abordagens dentro do mercado. Particularmente, assim, eu estou vendo uma resposta muito positiva com relação à nossa credibilidade, isso faz diferença também. Isso conta muito, agora falando sério, isso conta muito. Conta, né? muito, sabe que o clube está se organizando, é um clube muito correto, a administração está de parabéns, né, por esse trabalho que tem sido feito aí com relação às condições que são dadas aos profissionais que representam a camisa do São José, e eu estou muito otimista. O Moacir também, a gente praticamente passa o dia juntos, nós já estamos aí entrando na 4ª semana de trabalho, juntamente com mais 2 integrantes da comissão técnica e mais um integrante também na área de mercado que a gente acabou de trazer para que nos auxilie também com relação às informações de mercado, para a gente trabalhar isso com mais velocidade. Já temos aí algumas contratações já direcionadas, já com pré-contratos assinados, mas ainda um trabalho muito inicial que eu acredito que nos próximos 15, 20, 30 dias eu acredito que a gente vai ter um pouco mais de velocidade aí na questão de contratações do elenco. Você vai divulgar um nome para nós ou não? Não posso, até porque eles estão praticamente todos eles em atividade e a gente também é um contrato até de confidencialidade e também atrapalharia todo o processo para a gente aqui. A gente pergunta, a gente sabe da resposta, mas a gente pergunta, vai o nosso papel. Brunão. A gente sempre falou, né, da questão dos que se foram, né, acabaram o contrato, acabaram os campeonatos, alguns acho que ainda têm um contrato com o São José. Tem a possibilidade de alguns do ano passado ou desse ano voltarem, serem remanescentes? Sim, nós temos o nosso goleiro ficou, né? O Ariel ficou. Nós temos o contrato também com o Jefferson Volante, tem contrato com o clube. O Roca foi emprestado para a Ponte Preta, deve retornar. O Léo está no Paysandu, deve retornar. O Serafim, sem fazer qualquer tipo de menção cravada, acho 0,001% ele voltar, até porque ele está fazendo um belíssimo Campeonato Brasileiro da Série B pelo Amazonas, tem se destacado, existe vários clubes já procurando o jogador e o clube. Eu não vejo assim, acho que até em respeito até o atleta, em valorização do atleta, em merecimento, o Serafim provavelmente nem se apresenta aqui com a gente. O Sid Clay, em cima disso, dessa busca por atletas e tudo mais,
obviamente você e o Moacir estão conversando, o Moacir ele deve ter um jeito de trabalhar, às vezes até um esquema tático que ele gosta mais e tudo mais. Em cima disso, a busca por atletas. Se o treinador gosta de jogar, por exemplo, num 3-5-2, você vai contratar com base no estilo que ele gosta. Se ele gosta de jogar num 4-4-2, esses esquemas malucos de hoje em dia, você vai contratar em cima disso. Já teve essa conversa, esse direcionamento do que gosta de fazer, de como gosta de trabalhar o Moacir, para você ir atrás? Sim, esse é o primeiro passo, né? A gente, logo no início, fizemos uma reunião exatamente para entender um plano tático, um plano de metodologia de trabalho, claro, com as suas variáveis, né? Nós estamos na Série A2, nós não temos o poder aquisitivo para poder ter tanta força para desenvolver tudo aquilo que está na minha cabeça ou na cabeça do Moacir. É uma construção do trabalho, sem querer inventar a roda. Nós temos que ser muito prático. A Série A2 eu já conheço. É um campeonato muito peculiar, muito nivelado, com raríssimas exceções. Então a gente já tem, por exemplo, aí, qual é a característica dos jogadores que jogam A2, o perfil dos atletas, os campos que nós vamos enfrentar, quais são os modelos de jogos, né? Muitos times jogam por uma bola, muita marcação, muito vigor físico. A própria personalidade do jogador. Exato. Influi dentro do grupo, isso, né? É uma característica dos jogadores mais velhos, inclusive. São poucos jovens que atuam na Série A2, com exceção dos clubes que já entram na competição para revelar atletas. Que não é o nosso caso. O São José busca aí o acesso, nós vamos... É o nosso pensamento. Claro que dentro de um planejamento, dentro de um cronograma de trabalho da direção, né? A gente vai buscar esse acesso e a montagem do elenco ele está baseado nisso, dentro de uma filosofia do próprio treinador. Brunão? Eu acho que todo esse começo, agora não sei se vocês já largaram bem, né? Tem alguns nomes já certos, outros em pré-contrato. Tem uma data limite já para começar esse treinamento, que vocês conversaram com você, talvez novembro, primeira semana, segunda semana de novembro? Já, está tudo isso planificado. Nós começamos na primeira semana de novembro. A data inicial é a apresentação no dia 4, que é numa segunda-feira. A gente, até lá, pode alternar para 2 dias, 3 dias antes, 3 dias depois, mas, em geral, já está praticamente definido. Nós temos toda a nossa comissão técnica já também montada e, diariamente, a gente vem falando tudo sobre isso. Além da montagem do elenco, toda essa questão da estrutura do clube, né? Vocês sabem que nós precisamos melhorar nossas condições do dia a dia do trabalho, com condição lá dentro do estádio também, que o clube hoje detém a concessão e a gente está fazendo bastante melhorias lá em prol do rendimento também dos atletas. Então, tudo isso está sendo trabalhado no dia a dia. Era justamente isso que eu ia te perguntar. A estrutura do clube, aquilo que você encontrou, obviamente, você é um cara experiente, estava na Ferroviária, que aliás tem um belíssimo estádio, uma belíssima cidade, uma belíssima estrutura lá, a Ferroviária. Aquilo que você encontrou aqui, na sua visão, precisa mexer muita coisa, precisa adaptar muita coisa, precisa dizer se é bom ou ruim, enfim. Questão o olhar do executivo de futebol, aquele cara que está trabalhando para o melhor para os atletas, para o melhor para a comissão técnica e o melhor para o clube num todo. Como é que é a sua avaliação em relação ao que você encontrou aqui? Quando eu cheguei aqui, eu fiz várias perguntas, né, para entender o contexto do clube e o meu papel do supervisor, do gerente de futebol, é servir. O nosso papel aqui é oferecer condições para os profissionais, que são os carros-chefes, que são os atletas e comissão técnica. Então, diante desse cenário, obviamente que eu fiz algumas sugestões de melhoria, de integração, né? O futebol hoje, quanto mais perto você tiver, quanto mais rápido a comunicação for, quanto mais sintonia com os profissionais que vivem no dia a dia, que são vários setores integrados, ele propicia uma melhor gestão. Então, dentro dessa visão de gestão e de organização, eu fiz algumas solicitações, que também já estava na cabeça também do Bruno, que é o nosso CEO, que já entendia muito dessa etapa que o São José teria que chegar, e a gente está acelerando isso agora, né, nesses 2 meses aí, para que até o início da pré-temporada a gente já esteja aí com a nossa estrutura montada e a gente só pense em trabalho e desenvolvimento aí do clube.
Maravilha. Sid Clay, eu queria ficar muito mais tempo contigo aqui batendo papo, pelo menos pra gente aqui, tenho certeza, foi um bate-papo muito esclarecedor, muito bacana, legal te conhecer pessoalmente. Já fica o convite para você voltar. Obrigado pela sua disponibilidade. Eu sei que você tem uma reunião marcada já, mas gentilmente se arrumou um tempinho na sua agenda para nos prestigiar. Um grande abraço, obrigado e até uma próxima. Eu que agradeço o convite, né? O primeiro programa que eu participo. A gente vai estar sempre aberto aqui, trabalhar de forma muito clara, transparente para o nosso torcedor. O nosso cliente principal é o nosso torcedor, é o nosso patrocinador. Vocês da imprensa que nos cobrem, que logicamente que leva a notícia de preferência as melhores, né? A gente vai trabalhar muito para que a gente ofereça as melhores condições para o nosso clube e também que a gente consiga aí, né, trazer alegria para o nosso torcedor e para todos aqueles que estão engajados aí dentro desse projeto. Maravilha. Obrigado, Sid Clay. Um abraço. A gente vai para o último intervalo do dia. Não sai daí, já voltamos. Muito bem, estamos de volta com a Hora do Esporte para falar de basquetebol, porque o São José entrou em quadra ontem pela última rodada da fase de realinhamento do Campeonato Paulista. O São José recebeu na Farmaconde Arena a forte equipe do Bauru, num reencontro de velhos amigos. O Brunão esteve por lá ao lado do cinegrafista Helder Soares e eles contam para você a história do jogo. Solta, Matheus! O último jogo da fase de realinhamento do Campeonato Paulista de Basquete colocou frente a frente criador e criatura, ou ainda, o mestre e o pupilo, ou melhor, Regis Marrelli e Paulo Jaú, que já trabalharam juntos no time joseense em outras épocas e hoje estão de lados opostos. É um grande amigo que eu tenho, é um grande técnico hoje, foi eleito o melhor técnico do último NBB. Então fico muito feliz, ele trabalhou 8 anos junto, então fico muito feliz de ver o sucesso dele também. É difícil falar dele, né, porque tudo que a gente já viveu junto aqui em São José, né, a amizade que a gente tem, né, do nosso dia a dia, das trocas de informações, né, de todo o aprendizado. É uma pessoa, né, que eu tenho como referência, né, de profissional. Em quadra, o Bauru começou pontuando, mas não demorou para o São José se recuperar e matar 2 bolas de 3 seguidas, com Franco Vieta e Ruivo. Mas tinha bola de 3 também dos visitantes, como essa do Bright. E os 2 times seguiram iguais, até essa cesta do Igor, que colocou o Bauru na frente no final do primeiro quarto, 24-22. No segundo quarto, Pedro Infante, que saiu do São José para o Bauru, provou que a lei do ex se faz presente também no basquete. Pelos lados dos donos da casa, se passa pelas mãos do Franco Vieta, é bola de 3 na certa. Renato Carbonari também não deixava por menos. Mas sempre o Bauru tratava de pontuar logo depois. Destaque na última partida, Buiú aprontou das suas novamente. Olha esse passe no meio da marcação para o Afonso fazer a cesta. Lances que fizeram o São José passar à frente e fechar o segundo quarto em 49-40. Na volta dos vestiários, parecia que o temido apagão do terceiro quarto estava de volta, porque a vantagem, que era de 9 pontos, caiu para apenas 1. Matheus Buiú tratou logo de recolocar o São José no jogo. O outro Matheus, o Leal, fez a torcida levantar com essa enterrada. E também com essa outra. 1 minuto depois foi a vez do Buiú sair sozinho e marcar mais 2 pontos para os joseenses. E enfim, o fantasma do terceiro quarto tinha caído por terra, com o São José na frente, 67-59. No último quarto, bastava ao São José administrar a vantagem que tinha e encaminhar mais uma vitória em casa. E isso estava acontecendo até o final, quando o Bauru derrubou a vantagem joseense para apenas 2 pontos, faltando 7 segundos para o fim. Mas com um cronômetro zerado, deu mesmo São José, 85-83, a vitória do mestre contra o pupilo. O time oscilou muito. Mas eu acho que está ganhando corpo, está melhorando. E a gente ainda está oscilando bastante, mas tem momentos que nós estamos jogando um grande basquete e eu espero que esses momentos aumentem. Cestinha do jogo com 19 pontos, o argentino Franco Vieta elogiou o comportamento da equipe na fase de realinhamento. E agora já mira os jogos do play-off no Campeonato Paulista. Como todos os partidos, hoy fue un partido muy duro, muy intenso.
que tenés que estar 100% concentrado. Y nada, ahora se vienen los playoffs y tenemos que jugar así como venimos haciendo, pasando mucho la pelota, rotando, defendiendo duro. O São José passeou nessa fase de realinhamento e fechou o grupo com 100% de aproveitamento. Agora, os comandados do técnico Regis Marrelli esperam a definição do adversário nos playoffs, São Paulo ou Pinheiros. Independente de quem for o adversário, a certeza é de que será um duelo complicado. Não tem nenhum adversário fácil, né? O Pinheiros é um time jovem, talentosíssimo, é um time que joga numa intensidade muito forte, né? Um ritmo muito forte. O São Paulo já é um time do macaco velho, vamos falar assim, né? Os caras mais experientes, os caras mais rodados, os caras acostumados mais a jogar playoff, né? Então qualquer um dos dois é muito difícil aí. Também classificado, o Bauru, assim como o São José, aguarda a definição do adversário dos playoffs. Vamos lá buscar o primeiro jogo em casa com quem for, não sabe se ainda é Pinheiros ou é São Paulo, né? Mas nós temos que virar essa chave já para poder sair em casa com 1-0, para levar a pressão para casa do adversário. Brunão no pique, bela vitória do São José. São José líder do seu grupo. Boa vitória, mas sempre lembrando que o público tem que chegar mais. Ontem, mais uma vez, ginásio vazio. Agora, nos playoffs, o público é fundamental. Muito bem. O São José aguarda o seu adversário, que, como o Brunão disse na matéria, pode ser o São Paulo ou o Pinheiros. Paulistano e São Paulo jogam hoje. Franca e Pinheiros também jogam, dependendo da combinação de resultados. Pode ser um ou outro. Detalhe, fato é, sábado acontece a primeira partida contra Pinheiros ou contra a equipe do São Paulo, aqui na Arena Farmaconde, 7h30 da noite. Brunão, para a gente fechar o Hora de hoje, falar do basquetebol feminino, porque as meninas entraram em quadra ontem pela quinta rodada do Paulista e perderam para as vice-líderes do Santo André, 86-55, mais do que esperado, né? Esperado, mas enfim, faz parte do processo, se recuperar para a próxima, vencer os jogos em casa. O problema é que a próxima é contra o Campinas, as líderes da competição. Jogo complicado, o jogo é lá em Campinas, tá certo? E agora sim, para fechar a Hora do Esporte, falar de futsal, o time do São José Futsal entra em quadra hoje à noite, lá no ginásio dos Metalúrgicos de Guarulhos, para enfrentar o Impro, última rodada do Campeonato Paulista. Sucesso para o São José, que provavelmente vai terminar na segunda posição dentro da tabela de classificação. Brunão, vambora? Bora. No pique, grande abraço para você, sempre um prazer dividir o Hora contigo. Foi um prazer inenarrável, até sexta, tchau. Gente, um grande abraço para você, você fica agora com a programação da TV Câmara. Luizão, grande abraço do pique, vai Luizão, aquele soquinho maroto, aê, beleza Luizão, grande abraço para você, você fica com a programação da TV Câmara, grande abraço, até sexta, tchau, tchau.